Continuando então aqui, pessoal, as nossas explicações acerca de fonologia, vamos lá então, vamos conceituar alguns fenômenos fonológicos que são de extrema importância aí para nossa prova. Então, primeira coisa, lembra o que é o dígrafo que eu falei para você? Dígrafo é quando eu tenho duas letras que representam tão somente um fonema, pessoal. Então, isso que é o dígrafo. Dígrafo é quando eu tenho duas letras que representam tão somente um som. Não é à toa, pessoal, que quando a gente vai fazer a contagem, né, do número de letras, do número de fonemas de uma palavrinha, a gente pode seguir essa formulazinha mágica aqui, ó. Tu pega o número de letras, do número de letras tu vais tirar o número de dígrafos e aí tu vais chegar ao número de fonemas, tá? É assim que a gente faz. Não precisa sair, né, como eu fiz com vocês naquele primeiro vídeo, mostrando ali da palavra casa. Ah, será que eu tenho o somzinho do K? Tenho, senão seria asa. Será que eu tenho o somzinho do primeiro A? Tenho, senão seria xa. Não, não precisa, tá? É simplesmente pegar o número de letras, aí tu vais analisar se a palavra apresenta ou não algum dígrafo, subtrai esse número de dígrafos e tu chegarás ao número de fonemas. Simples assim, tá? Só tem duas observações. Primeiro, tu tens que ver se a tua palavra ela não é iniciada por H, porque lembra que o H na língua portuguesa ele é sempre mudo, pessoal, tá? Então a palavra hospital, por exemplo, aquele H não é pronunciado, então é óbvio que isso aí vai interferir também no número de fonemas, tá? A palavra hora, mesma coisa, é diferente do H do inglês, né? Porque no inglês nós temos o H dito aspirado, que é aquele H pronunciado, em palavras como horse, por exemplo, house e assim vai, nós temos o H pronunciado, tá? Coisa que a gente não tem na língua portuguesa, né? Na língua portuguesa o H ele é sempre mudo, o H inicial então não forma fonema, toma cuidado, tá? E outro detalhe que a gente tem que ver aqui, pessoal, né, é se nós não estamos diante do chamado dífono, tá? Que nós falamos um pouquinho na nossa última aula, nosso último encontro, mas vamos resgatar depois o dífono também, tá? Tirando esses casos, não tem dífono e eu não tenho a palavra iniciada por H, tu seguirás sempre aquela forma. A fórmula é boa, né? Fórmula, número de letras menos número de dígrafos igual ao número de fonemas. Fechou? Tranquilinho, barbadinha, um doce, né? Então, vamos agora, né, exemplificar isso e lembrar o seguinte, o dígrafo, pessoal, ele pode ser um dígrafo consonantal ou um dígrafo vocálico, tá? Toma muito cuidado, existem dois tipos de dígrafo, tá? Nós temos o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico. O dígrafo consonantal é aquele grupinho clássico que normalmente as pessoas decoram, né? Aquela sequência LH, NH, CH, GU, QU, RR, deixa eu melhorar esse segundo R aqui, pessoal, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, tá? Então, ó, esse aqui é o grupinho que normalmente as pessoas decoram, né? Aí o cara estuda dígrafo, ele não estuda, na verdade, ele decora. Ah, eu decorei que LH, CH, GU, QU, tudo isso aqui é dígrafo. Então, quando aparecer essa sequência de letras, eu tenho um dígrafo, consequentemente eu vou ter um número a menos ali de fonemas, tá? Só toma cuidado, pessoal, tu tens que, mais uma vez, entender, não simplesmente decorar, tá? Por quê? Vamos lá, olha só. Tá, vamos pegar alguns exemplos, coloca aí pra mim, ó. Então, exemplos, palavra pilha, coloca também a palavra chá, coloca para mim guerra e coloca para mim a palavra água, tá? Por enquanto essas, pessoal, depois eu vou pegar mais um exemplo, não, já vamos pegar aqui de cara também, ó, a palavra, opa, nossa, que letra saiu aí, Marques, saiu qualquer coisa menos uma letra, pois é, ó, vamos lá, a palavra pesca, tá aí, gente, olha só, vamos lá, quantas letras eu tenho na palavra pilha? Lembra, letra é só contar direitinho, bem calmo, né? Então vamos lá, ó, eu tenho pilha, 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas, certo, pessoal? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Tá, agora eu te pergunto, eu tenho algum dígrafo aqui na palavra pilha? Sim, né, Marcos? Nós temos, ó, o LH, tá ali, né? E aí a gente lembra que dígrafo são duas letras que representam tão somente um som. E aí eu lembro da fórmula, ó, eu pego o número de letras menos o número de dígrafos e eu chego ao número de fonemas. Então eu tenho 5 letras menos um dígrafo, ou seja, eu terei aqui 4 fonemas. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Muito bem, tá? Aí a gente segue para o segundo exemplo. Chá, quantas letras tem chá? 3 letrinhas, barbadinha, né? 3 letras.
Eu tenho algum dígrafo na palavra chá? Sim, né, Marcos? Nós temos o CH, ó, 2 letras que vão representar tão somente um som. Então, ó, 3 letras menos um dígrafo igual a 2 fonemas. Tá? Então, na palavra chá, nós temos 2 fonemas. E na palavra guerra, pessoal, quantos dígrafos eu tenho na palavra guerra? Ah, Marques, eu tenho o GU e eu tenho o RR, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e eu tenho 2 dígrafos. Então, 6 letras menos 2 dígrafos igual a 4 fonemas. Perfeito. Tranquilo até aqui, pessoal? Pois é. Aí vem uma palavrinha como água, né? Uma palavra inofensiva, maravilhosa, linda. 1, 2, 3, 4 letrinhas. E aí o cara diz assim, ó, Marques tem 4 letras e tem um dígrafo, né? Que é esse GU. Então, 4 letras menos um dígrafo igual a 3 fonemas? Não. Aí é que está o problema, pessoal. Olha só, eu não tenho dígrafo na palavra água. Aí tu vai dizer, mas Marques, tu colocaste ali a sequência GU, a sequência QU, então a gente tem dígrafo, Marques. Não, não tem dígrafo, pessoal. Por quê? Vamos de novo, tu tens que entender, não decorar. O que é um dígrafo? São 2 letras que representam tão somente um som. Na palavra água, tu achas que o G e o U estão representando tão somente um sonzinho? É óbvio que não, tá? Porque se eu não pronunciasse aquele U, pessoal, seria o quê? Aga. Mas a gente não fala aga, a gente fala o quê? Água. Então percebe, tu tens um sonzinho do G e tu tens um sonzinho do U. Ou seja, ali nós não estamos diante de um dígrafo. Mas, Marques, na palavra guerra, nós estamos diante de um dígrafo no GU ali? Sim, por quê? Porque ali eu não pronuncio U, eu falo guerra, eu não falo guerra. Tá entendendo? Por isso que é importante que tu lembres que dígrafo são 2 letras que representam tão somente um fonema. Então não vai simplesmente pela decoreba, entende a matéria que é muito melhor, muito mais importante. Tranquilo? Fechou? Marques, eu posso partir do seguinte pressuposto, que o GU e o QU eles serão dígrafos quando o U não for pronunciado, quando o U for mudo? Perfeito, exatamente. Se o U for pronunciado, pessoal, aí aquela sequência ali não é dígrafo, tá? Vamos pegar um exemplo. Na palavra quero, que o U é um dígrafo? Sim, porque eu falo quero, eu não falo quero. Então aquele U não é pronunciado. Agora na palavra aquático, o que o U é um dígrafo? Não, de forma alguma. Por quê? Porque eu falo aquático, percebe? O que e o U são pronunciados, né? Então eu não tenho ali um dígrafo. Eu falo aquático e não acático. Tranquilo? Fechou? Barbadinha? Muito bem. Olha que legal. Olha o problema do cara que decora, né? Ele vai lá, a palavra pesca, né, Marques? Bah, já tô ligado. 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas, né, Marques? Aí eu tenho um dígrafo aqui, né, Marques, que é o SC, então 5 letras menos um dígrafo. Deixa eu melhorar esse 5 aqui. 5 letras menos um dígrafo igual a 4 fonemas. Não, pessoal. Por quê? Porque esse SC aqui, gente, ele não é dígrafo. É diferente da palavra nascer, ó. Na palavra nascer, eu tenho o SC, sim ou não? Sim. E aqui é um dígrafo, de fato. Por quê? Porque aqui eu só tenho um fonema, ó. Eu só tenho um sonzinho a partir dessas 2 letras, né? Agora, pessoal, na palavra pesca, eu pronuncio o S e eu pronuncio o K ali do Czinho, né? Ó, pesca. Então eu tenho 2 letras e 2 sons, tá? Isso aqui, na verdade, a gente vai ver na sequência, ele é um encontro consonantal. Encontro consonantal, ele não é dígrafo, então não sai decorando, porque se sair decorando vai dar problema. Entende? Dígrafo são 2 letras que representam tão somente um som, um fonema. Fechou? Barbadinha? Então aqui são 5 letras e 5 fonemas, né, pessoal? Por quê? Porque eu não tenho dígrafo, tá? 5 letras e 5 fonemas. Fechou, pessoal? Bom, aí, olha só, gente, o que nós temos? Nós temos também uma sequência dos chamados dígrafos vocálicos. Toma muito cuidado com isso aqui, tá? Porque poucas pessoas chegam nessa parte. O pessoal, quando estuda dígrafo, vai só até aqui e sai só decorando, né? Ao invés de entender a matéria, tá? Então, vamos lá, olha só. Existem os chamados dígrafos vocálicos. O que são os dígrafos vocálicos? Os dígrafos vocálicos é quando eu tenho a sequência A, E, I, O e U, tá? Seguidos dessas letrinhas aqui, ó, pessoal. M ou N, tá? Deixa eu melhorar meu Mzinho aqui. Aí, tá? M ou N. Então, marque seria am, an, em, en, im, in, om, on,
Isso, exatamente. É engraçado falar isso, né? Tá? Mas é justamente isso. Essa sequência. Am, an, im, e assim vai, tá? Então lembra, quando eu tiver essa sequência, pessoal, tá? Eu estou diante de um dígrafo vocálico. Só que aí vem a pergunta. Tá, Marques, sempre que uma palavrinha apresentar essa sequência de letras, eu tenho ali um dígrafo, eu tenho um dígrafo vocálico? A resposta é não. Por quê? Porque nós temos duas exceções. Então toma muito cuidado, anota isso para mim. Deixa eu até mudar de cor aqui para você. Olha só, tá? Quando que não será, tá, gente? Ó, quando que não será dígrafo vocálico essa sequência? Em dois momentos, tá? Dois momentos. No final da palavra, tá? E quando após o que, Marques? Após isso aqui, ó, gente. An, in. Eu vou pegar um exemplo só, tá? Vou pegar o AM, ó. Quando após o AM, tá? Mas na verdade seria qualquer um desses, tá, pessoal? N. Quando após, aqui só para exemplificar, tá? Quando após aparecer uma vogal, tá? Quando após aparecer uma vogal. Aí nós não estaremos diante de dígrafos vocálicos. Tá? Então toma muito cuidado. Marques, pode exemplificar? Posso. Vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Então coloque para mim exemplos. Coloque para mim a palavra canto, coloca cantam, coloca bem, coloca também e coloca a palavra internacional, tá? Então tá, gente, olha só, eu não vou colocar tudo aqui para não ficar muito bagunçado o quadro, tá? Mas tu vais anotando aí, por favor. Na palavra canto, gente, tá? Eu tenho algum dígrafo na palavra canto? Sim, tenho. Qual é o dígrafo? Marques, é o dígrafo vocálico AN. Muito bem. Por isso que canto, pessoal, olha só, eu tenho 5 letras, mas eu tenho 4 fonemas, tá? Porque o an, ele é um dígrafo, só que é um dígrafo vocálico. Tranquilo? Marques, por que é um dígrafo vocálico? Porque aquele N só marca a nasalização da vogal, gente, tá? Ah, Marques, eles vão me perguntar isso. Não, não vão. Tu tem que saber identificar o que é um dígrafo vocálico. Simples assim, tá? Então, canto, eu tenho ali 5 letras e 4 fonemas, né? Agora, Marques, na palavra cantam, eu tenho 2 dígrafos vocálicos, né? Eu tenho o AN e o AM. Não, o AM ali, pessoal, não é um dígrafo vocálico. Por quê? Porque ele está no final. E aí no final não é dígrafo vocálico, tá? Então eu só tenho um dígrafo vocálico aqui. Por isso que a palavra cantam, ela tem 6 letras, mas 5 fonemas, tá? 5, não 4. 5 fonemas, porque eu tenho então somente um dígrafo. Aquele AM ali no finalzinho não é dígrafo vocálico. Marques, mas o que seria? Anota aí, tá? Se quiser anotar, não é muito comum eles perguntarem isso. Por que no final não é dígrafo vocálico? Porque no final vai ser um ditongo nasal decrescente. Ai, Marques, pelo amor de Deus, eu vou ter que saber identificar isso. Não, tá? Olha só, vamos lá. Qual é o nosso acordo? A gente sabe que a M, no final, tá? No final, não é dígrafo vocálico. Beleza? Não é dígrafo vocálico. É o quê? Ditongo nasal decrescente. Por quê? Porque Deus quis assim, tá? Se você quiser depois, né, num momento a gente aprofunda isso, aí você entra em contato comigo que eu te explico por quê, tá? Mas ele é um ditongo nasal decrescente, tá? Acho pouco provável perguntarem isso, tá, gente? No máximo, eles vão tentar te sacanear dizendo que aqui tem 2 dígrafos. Tem 2 dígrafos vocálicos, tá? E tem gente que vai dizer que sim. Tranquilo? Fechou? A palavra bem. Quantos dígrafos vocálicos eu tenho na palavra bem? Vai lá. Muito bom. Nenhum dígrafo vocálico, porque aquele em está no final da palavra. Show de bola. Na palavra também, quantos dígrafos nós temos? Barbada Marques, tenho 2. Não, tem só 1. Aquele em ali no final não é dígrafo vocálico, né, gente? Só o AM, tá? Então, também eu tenho 6 letras, porém 5 fonemas. E na palavra internacional, gente? E na palavra internacional? Quantas letras nós temos em internacional? Tá? Se eu não me engano, são 13, né? 13 ou 12, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 letras na palavra internacional. Agora, quantos dígrafos eu tenho? Bom, dígrafo consonantal nenhum, né? Não tem RR, não tem XC, LH, NH, GU, QU, não tem nada disso. Beleza, tá? Mas eu tenho algum dígrafo vocálico? Tenho, né? Quantos? Pois é, tem gente que diria assim, ó, Marques, eu tenho o IN e eu tenho o ON. Pessoal, o IN é dígrafo vocálico,
tá? O ON, não. Mas Marques, aquele ON não está no final da palavra. Sim, mas qual era o nosso acordo? Quando é que não será dígrafo vocálico? No final da palavra ou quando após essa sequência aqui, né, aparecer uma vogal, gente, que é o que acontece ali, ó. Se aparecer uma vogal após a sequência ali, após o AM, AN, IN, etc., se aparecer vogal, também não será dígrafo vocálico.